Ah, não, tem. Aqui, pronto. Porque eu fico com minhas mãos livres, né? Baiano fala com as mãos, e eu, ainda mais eu, né? Que é mão, braço, perna para tudo que é lugar. Alô? Câmbio. Deixa eu ajeitar de um jeito que não fique em cima de mim. Aqui. Alô? Pronto. Bom dia a todos, tudo bem? Realmente vocês aqui num sábado de São João, praticamente é um dia, um fim de semana que todos estariam no interior, né, viajando, mostram que vocês estão mesmo comprometidos com o serviço. Essa daqui praticamente vai antes de mim, é claro, vai ficar lá me esperando para me receber, porque está com um lugar assim reservadinho no reino dos céus, ao lado do Cristo, porque nessa encarnação ela disse, não, dessa eu não vou desperdiçar, essa eu vou estar aqui conectada com a proposta de me evangelizar e não quero ficar voltando para poder... Já perdemos muito tempo. Então, você se lembre de mim, desencarnou, pode conectar lá em cima, Flavinho está onde? Fique me procurando, e quando eu escapulir do corpo, já me resgate, não deixe nem eu desviar, eu estou lhe dando o direito de você interferir no meu livre-arbítrio. Ou seja, se eu quiser tergiversar ou caminhar por algum canto, você me pegue pela mão, vem cá, Fábio, eu digo, não quero, me deixe livre, me leve para o seu lado. Isso. A gente às vezes fica assim, né? Querendo que o nosso livre-arbítrio seja suprimido para a gente, por nossos desejos tão infrenes e tão primitivos ainda, a gente fala, meu Deus, não deixe que eu me governe, não. Me governe nessa hora, ou seja, mas quando eu falo Deus me governe, eu nada mais estou dizendo que o Deus interno me governe. É aí que está o grande ponto, né? A gente refletindo de uma forma profunda, não seria assim, alguém externo a nós, é tipo o nosso próprio Deus interno, o self, que diz assim, ó, não vou me deixar ser levado pelo ego. Porque quando a gente sai no desdobramento, a gente está ainda com a nossa personalidade, tudo ainda predominantemente determinando as nossas escolhas. Mas quando você diz e conecta-se com o divino, é como se fosse higiene do sono, se fizéssemos as preces, se realmente conectássemos com a egrégora dos espíritos protetores que nos orientam nessa encarnação, que ninguém está sozinho. É óbvio que nessa hora a gente também acessaria o divino em nós. E aí, provavelmente, a ligação com ele seria mais fácil, porque você estaria conectado com a essência que é divina e automaticamente a sua essência divina lhe levaria para o mais, não lhe levaria para aquilo que é o primário, né? A gente sai do corpo, já vai para esbórnia, vai para farra, vai dançar o forrozinho quando não estamos no interior, antecipadamente, já projetando e plasmando aquilo que vocês desejam no inconsciente. É assim que funciona realmente. Agora a gente precisa ter isso como uma verdade que não tem, é irrefutável. Quando a gente passa a ter esse entendimento, a gente começa no nível cognitivo a levar isso para o nosso interior e aí começa a sedimentar esse saber e que vai fazer com que a gente, por ventura, tenha sempre essa sintonia com o divino em nós. E é isso que o Paulo, né, esse grande apóstolo dos gentios, fez. Quando eu vi que vocês aqui tiveram um tema semelhante a esse em novembro do ano passado. É o mesmo tema, né? Inclusive, vocês publicaram o título errado no card. É o apóstolo Paulo, o brado da imortalidade. Vocês botaram o brado de imortalidade. Esse de muda, né? O brado da imortalidade, o brado de imortalidade. Inclusive, Daisy, que está aqui presente, faça a capa da minha palestra de hoje com o título do apóstolo Paulo, o brado da imortalidade, ok? Que ela está ali sentadinha e ela que faz as capas para eu postar no meu Instagram e para eu postar também no meu YouTube. E a gente já vem no trânsito com uma perturbação no juízo, e hoje é aquela perturbação que eu conto a vocês, que acontece às vezes em casa, assim, porque está acostumado a essas histórias, Diego também, né, com Jade aqui, as nossas perturbações, Diego, nossas esposas, tanto a gente perturbando elas, quanto ela nos perturbando. Isso faz parte realmente da convivência a dois. E hoje eu tive o satanazinho do meu lado, me perturbando do lado. Ou seja, eu vim de casa, ela saiu em paz, mas chegou no trânsito para quê? Quando a gente chega na BR, o que tínhamos, o retorno para o interior, um engarrafamento quilométrico. E quando eu entro no carro, eu entro conectando com a palestra, eu vim ouvindo o palestrante, eu vim ajeitando as coisas e me conectando com o psiquismo daqui. Porque às vezes a gente estuda antes um pouquinho, mas às vezes a gente fica
tentando imunizar a nossa percepção com interferências outras. E ela vem do meu lado, Flávio, já viu que não vai dar para voltar com os 2 carros hoje, olha aí como está esse trânsito. Eu digo, meu Deus do céu, Deise, agora não, agora não. Ela não entende que se ela fala qualquer bobagem, para mim, é difícil separar o que ela está me dizendo que é rapidinho, é só rapidinho, olha como está o trânsito, já entrei na energia, já entrei no tormento. Aí quando eu vi a gente descendo livre, né, de Simões Filho, que eu moro de Simões Filho para cá, completamente livre, e o outro lado não acabava nunca, a gente mora perto do pedágio, depois da Polícia Rodoviária Federal. Então a gente já sai naquele viaduto antes do pedágio, já vê que está tudo parado, mas aí descendo, já viu como está aí, para que eu fui vir hoje? Não era dia de trazer o carro hoje? Aí aquela perturbação começou ali já na saída, a menina tudo rindo, né? Aí quando eu entro na BR, ela, tá bom, amor, tá bom, vou ficar quietinha. Eu digo, mas só uma coisa, hoje não dá para... Não dá para dizer que hoje não dá para pegar o carro, porque quando você diz isso, o que, é que minha mente faz? Meu Deus, então eu vou voltar, como é que eu vou fazer para poder vencer esse engarrafamento? Eu venho por dentro de Simões Filho, minha mente já foi. Eu não tenho como ficar aqui em Paulo, palestra e com uma informação que entrou. É difícil essa concentração. E eu já vi, silêncio, Deise, valer. Aí ela foi ler. Aí eu pedi para ela ler para mim um livro que agora de manhã eu me lembrei, que é muito interessante também, que fala sobre Paulo. Eu vou trazer para vocês essa perspectiva, que é uma perspectiva transpessoal, transexistencial, na perspectiva dos chakras. Aí ela ficou lendo, aí não é que ela gostou? Ela, amor, poxa, a abordagem é boa. Hein, Deise? Aí quando eu falei assim, pô, gostei da abordagem, né? Quem é esse? Aí já fez assim, eu digo, é Alírio. Ah, é Alírio, né? Que ela sabe que a Alírio Cerqueira é psicoterapeuta transpessoal de regressão. Então ela gostou da abordagem que a Alírio fez, que a Alírio traz não só o evangelho, mas traz para o nosso cotidiano, para a psicologia profunda, que é o que me interessa. Porque ficar falando de Paulo de Tarso, eu não tenho cabedal para ficar falando do apóstolo, falando da história, eu não tenho memória, eu tenho memória péssima. Me lembrar de onde ele nasceu, foi de não sei o quê, o nome Tarso vem da cidade de não sei o quê, eu fico todo perdido, eu não sei para onde eu vou. Então, quando são palestras assim biográficas, palestras históricas, eu simplesmente não sou um orador que eu gostaria de ser. Porém, quando eu levo aquilo do evangelho para o cotidiano, para a psicologia, para o que é a relação do ser humano no dia a dia, aí eu consigo fazer uma boa leitura. Mas me debruçar na história de Paulo me deixou ansioso, mesmo sabendo vocês, né, que o meu querido Diego está ali dizendo que a mãezinha dele mudou a vida dele também, com uma palestra que ouviu a minha na Casa do Caminho, sugerindo que ele lesse Paulo Estevão. Então, diante de tudo que eu vou falar, a primeira coisa que eu peço a vocês é que se dediquem hoje a pegar esse livro e não percam mais tempo de estar procrastinando a leitura de um livro que vai ser um divisor de água na vida de qualquer um de vocês. É algo assim incomparável. E toda vez que eu volto a ler sobre Paulo, que eu lembro de Paulo Estevão, aí ficam minhas impressões que eu coloquei na época, né? Eu botei assim, que história maravilhosa, cheia de rebuscamento e sensibilidade. O melhor livro do planeta Terra. Gratidão, Emmanuel, Chico, Estevão, Paulo, e particularmente Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Eu te amo, meu mestre. Então, aí você tem um arrebatamento, uma ufania, você é tomado, por quê? Porque o psiquismo dessa obra é tão avassalador que nesse momento, nem que seja pelo período de leitura da obra, você fica completamente expandido e termina se conectando com isso que está em você. Porque quando você lê um livro desse, você tem vontade de fazer isso. Você tem vontade de ser igual a Gisiel. Você tem vontade de ser igual a Ananias. Você tem vontade de fazer o que Saulo fez na conversão para Paulo. Você tem vontade de viver o que Gamaliel viveu, que era judeu, que era o coordenador do Sinédrio, e depois se converteu também ao Cristo. Então você fica assim, Abigail, aquele ser incomparável, que me faz lembrar Lívia e Emmanuel há 2000 anos. Então vocês começam a sentir uma emoção que é indescritível. Por isso que a literatura e os livros são fundamentais, porque você vê um filme, quem fez um filme, lê um livro para escrever um filme. Não tem quem faça algo para as mídias televisivas que não tenha lido bastante. As séries que vocês se debruçam em ver, alguém leu os escritos sobre, por exemplo, Chosen, foi ler o Evangelho, foi ler tudo para produzir Chosen, numa perspectiva da licença poética que ali tem, né? Ver Mateus como autista e tudo mais. Então é interessante, mas se vocês vão na obra, vocês vão na fonte
do saber e do conhecimento, que é através dos livros que nós podemos acessar as verdades, e que não é ele que faz acessar a verdade, é você silenciar, como eu estou dizendo nesse momento. Não foi o livro que me fez, não é o livro que me traz a verdade, melhor dizendo. Ele me faz, com a literatura que está sendo edificante, fazer o contato com a minha verdade que habita em mim, que está dentro de mim, e que só preciso de uma tela, uma peça de teatro, um livro, uma música que lhe eleve, que lhe eleve a estágios de consciências mais ampliados, e aí você, uau, se conecta com o divino que está em você há tanto tempo batendo na porta e dizendo: Flávio, olha para dentro, que a verdade está dentro de vós. Aí, se você buscar, você vai encontrar o que Saulo encontrou, o que Pedro encontrou, o que Madalena encontrou. Não fique buscando só fora. Então, os recursos externos, a palestra, a leitura, serve para esse contato com o divino em nós, com o Cristo em nós. Então é óbvio que tudo nos é lícito, como dizia Saulo, como dizia Paulo, mas nem tudo nos convém. Tudo é lícito. Eu posso aqui agora ficar nu. Posso. Posso? Posso. Mas devo? Não devo. Não é adequado fazer isso. Então tudo é lícito. Vocês têm livre-arbítrio para escolher o que quiserem, mas nem tudo convém. Então, nós podemos usar de todos os recursos que estão aí à disposição, mas não esquecer de fazer silêncio após ler uma obra como essa, ouvir uma palestra que eu estou fazendo agora, ou qualquer outro encontro, parar e sedimentar o conteúdo, inspirar profundamente, se reconectar com o Cristo interno, que é nessa hora que os benfeitores que estão no campo, aí inspira você aqui, dá outra inspiração acolá, e você começa a desviar um caminho que talvez fosse de odiosidade, de raiva. Eu, desde agora, eu podia caminhar e descambar para uma raiva dentro do carro que me desorganizaria completamente. E é óbvio que isso acontece no dia a dia. Ela comigo também está na paz dela, como ontem eu desci. Ela é melhor você ficar lá em cima mesmo, né? Porque normalmente às manhãs eu fico em cima na casa. E ela é dona da parte de baixo da casa. Ela desce, ela bota os cachorros para isso, para aquilo, vai para a horta. E não tem perturbação nela, a não ser ela com ela mesma se perturbando e eu lá me perturbando comigo mesmo. Só que quando tem uma perturbada lá embaixo que desce um outro perturbado, esse perturbado vai tirar a zona de conforto da outra. Então eu deitei do lado dela e comecei. Aí eu quero ver o vôlei, quero Brasil e Canadá. Ela aí, é melhor você ficar lá em cima mesmo, que você já tirou aqui a minha programação. Então, um começa a interferir no outro e o outro interfere no um. E essas interferências é que fazem a gente aparar as arestas e a gente vai polindo, nós vamos nos polindo para poder nos aprimorarmos. Foi o que aconteceu agora. Eu ia perder minha paz. E uma coisa tira a sua paz. Por que tira a paz? Porque não é o outro que tira, é você que não tem paz. A paz interior é que a gente não construiu. Então não há um caminho para a paz. A paz é o caminho. Então não tem um caminho para a paz. A paz é o caminho, é um construto interno que, com qualquer tormento externo, ele não me tira do meu caminho de paz que eu construí dentro de mim. Eu não consegui por um minuto, quase eu me desespero. Eu digo, não, agora não. Ela nunca vem para as palestras, né? Quando eu entro no carro é meu habitáculo. O carro é meu habitáculo de concentração extrema, já sei a rota, só ouvindo, inspirações chegando e eu me conectando. Se eu desvio para qualquer coisa que seja mínima, eu já perdi aquela conexão, porque eu não tenho uma paz que eu gostaria, porque não seria motivo de eu perder minha paz uma fala boba dela, dizer que está engarrafado, vindo de Salvador para cá, e que a gente vai ter que trazer 2 carros, né, que o outro carro está no mecânico, o carro velho, e ela não pôde, eu não vou trazer esse carro. Aí começou, como é que eu vou pegar esse engarrafamento? O carro vai morrer aqui. Aí começou, aí eu já entrei naquilo ali, eu digo... Aí você dá isso. Eu digo, tá dentro de mim. Vocês estão rindo os casais porque vocês vivem isso. Viu, Deizinha? Quando eu conto essa história é porque Diego ri, Jade ri, o casal aqui se acabou, porque ele nasceu, tu deve viver isso também. A outra aqui tá rindo por isso. O outro ali atrás, né? Aí, meu Deus, é agora. Eu vou entrar na faixa. Aí eu digo, Satanás, cala a boca, demônio, porque a gente pareceu o demônio, agora não. Deixa para me demoniar quando eu pisar no carro agora e fora. Sai daqui, a adrenalina foi embora, e aí eu relaxo, ela pode perturbar, e a gente vai assim, amor, vai fazer o que agora? Aí o homem faz isso, a mulher diz que não, né? Faz tudo junto e consegue dar conta. Eu não consigo. Então, esses prolegômenos, para descontrair o ambiente, eu estou trazendo a realidade do que é essa conversão, que vocês podem nada mais, nada menos, nem ficar ouvindo minha fala sobre, pega o capítulo, é uma página e meia, o apóstolo Paulo, o brado da imortalidade, leiam. E, ao mesmo tempo, depois que lerem isso, se entusiasmem e pegue o livro. Eu vou perguntar mais uma vez, quem aqui não leu Paulo Estevão? 1,
Levante a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você leu, Paulo Estevão? 6 pessoas. Então, é um público pequeno, então um percentual quase que metade da plenária não leu, né? Vamos ler Paulo Estevão hoje. Compre o livro, irmão. Você vai dizer, pô, aquele cara fez tanto enxame. Será? É o melhor livro do planeta Terra. Vocês têm aqui o melhor livro do planeta Terra. Como é que vocês têm o melhor livro do planeta Terra na mão, que pode pegar assim e ler, e vocês não vão ler nessa encarnação? Não percam tempo. É um divisor de águas. Então é nesse caminho que o tal do Paulo vai trazer, que o tal do Caibá vai trazer a história de Paulo, pegando a passagem de Atos dos Apóstolos, que é aqui que tem toda a descrição desse movimento de conversão, ou melhor, de encontro de Saulo com o Paulo, ou com o Cristo, e que a partir dali ele adota o nome Paulo e vai ter o caminho dele como sendo aquele que foi o apóstolo dos gentios. Para falar um pouco de Saulo, eu prefiro sempre me ater não os fatos históricos. Primeiro, ele tinha cidadania romana. Por quê? Apesar de ser de Tarso, como era uma colônia de Roma, né, ele tinha a cidadania romana pelos seus ancestrais, de terem lutado nas guerras romanas, e por mais que tenha nascido numa cidade que era considerada judaica, ele tinha dupla cidadania. Então, ele era um judeu que tinha cidadania romana. O nome dele, Saulo, como nós todos sabemos, ele fez esse caminho como Saulo, e os marcos que mais trazem a característica da personalidade dele é de que ele era um cara muito estudioso desde pequenininho. Ele foi sempre estudioso, mas não era um homem considerado esteticamente bonito. Ele tinha poucos cabelos, tinha umas pernas um tanto quanto encurvadas, como se fosse um genovalgo ou um genovaro. Ele tinha uma baixa estatura, então não era um homem que atraía, como Sócrates também, que dizia que era muito, entre aspas, na estética, muito feio, pelos padrões estéticos, que o que é feio, o que é bonito, depende do referencial. Mas era tido como um homem feio. Mas ele tinha uma inteligência tão acima da média, que ele atraía todos pelo seu saber. Então, um menino vocacionado ao estudo, que tinha completa dedicação à Torá, então estudioso, exemplar dos escritos de Moisés, do Velho Testamento. Então, era tido como um doutor da lei. Então, era aquele que seria tido como o que iria tomar a liderança de Gamaliel, que seria um futuro promissor, chamado os doutores da lei, né? Que ele era um doutor da lei, mas era o chefe supremo do Sinédrio, me fugiu o nome, é o que tinha a hegemonia, né, dentro do Sinédrio. Ele seria um dos fortes candidatos a isso. Só que na sua história, que o livro Paulo Estevão vai trazer de uma forma muito profunda, ele tinha um traço de personalidade, pela visão que a gente traz da psicologia profunda, que é chamado de prepotência e arrogância. O que é que Alírio Cerqueira Filho vai trazer nesses livros sobre a energia dos chakras? Ele vai trazer cada chakra com uma comparação a um personagem do Evangelho. O chakra número 1 é o chakra da segurança. Ele traz um livro só falando sobre o chakra número 1, que é chamado Muladhara Chakra, e que está ligado à suprarrenal, que está ligado à segurança na vida. Quando ele está em harmonia, você se sente seguro. Quando você não está bem seguro, ou esse chakra está desarmonizado, você vai para a temeridade, que é tido os workaholics, aqueles caras que vivem em estados adrenérgicos, quer pular de bungee jump, quer fazer coisas que excitem a suprarrenal e produza muita adrenalina e noradrenalina. Isso é chamado hiperatividade do chakra da base. Na hipoatividade, você vai para a insegurança. Então, Pedro, ele está ligado ao chakra da base. Então, ele vai fazer só um livro escrevendo sobre o chakra número 1 e fazendo uma comparação com o apóstolo do Evangelho, que é Pedro, que era a temeridade, que era a ponto de dizer assim, algo tão nobre, ao mesmo tempo se sintonizar com os espíritos das trevas, nas passagens do Evangelho, e ele fazia parte desse cara inseguro, que negou o Cristo três vezes, e ao mesmo tempo temperamental, que era muito veemente nas suas falas com Cristo. Eu, Cristo, não posso me negar. Ah, Pedro, antes do galo cantar, me negarás 3 vezes. Como não é sobre Pedro, deixamos o chakra número 1 aí, e fica a dica para vocês se debruçarem. Subindo para o chakra número 2, que é o gênito urinário, que tem ligação com o aparelho genésico e com a urina, e que muitos no movimento espírita não querem mexer, que é uma ignorância, porque se é gênito urinário, ele controla também o aparelho urinário. E as pessoas, por mais que não queiram mais ter relação sexual, precisam urinar. Então precisa trabalhar o chakra gênito urinário, sim, quando a gente sabe que tem algumas coisas que fizeram com que esse chakra saísse. Colocaram o esplênico, mas o esplênico não é um chakra principal, é um chakra secundário. Já falei sobre isso aqui em outro momento. Então esse chakra gênito urinário, ele ligou a quem?
é um chakra ligado no que diz respeito ao prazer, e quando está em equilíbrio e harmonia, você tem um prazer pela vida. Quando está em desarmonia, você vai para a hiperatividade do chakra, que gera a chamada, o prazer pela vida, não só pelo sexo, o prazer também pelos alimentos. Você vai gerar glutoneria ou vai gerar sexolatria. Quando ele está em hipoatividade, gera o puritanismo ou a inapetência. A pessoa não quer comer, não tem prazer de viver, não tem prazer pelo sexo, então não está em harmonia. O harmonizado é o prazer pelo sexo, pelo alimento, no que diz respeito ao equilíbrio. Quem viveu isso? Madalena. Ele vai escrever um livro completamente trazendo a história de Madalena ligada ao chakra geniturinário, que saiu do desequilíbrio do chakra para a harmonia desse chakra. E no terceiro chakra, que é o chakra chamado do plexo solar, que é o chakra do poder, e que, quando em harmonia, chamado poder pessoal, que nós todos devemos ter, que é o poder de se relacionar com a vida, de se relacionar com o mundo, mas quando em hiperatividade, ele vai para a prepotência e para a onipotência. E quando está na hipoatividade, ou seja, o chakra não está harmonizado, ele vai para a impotência diante da vida. Então, o Paulo, ele era do chakra número 3. Ele, quando na fase de Saulo, ele era o poder da prepotência e da onipotência. Ele achava que ele podia tudo e achava que podia submeter e subjugar os outros. Quando fez com Gesiel, que é Estevão, considerado o primeiro mártir do cristianismo, que é Estevão. Quando Paulo percebe que tinha um homem judeu que estava falando de um Messias de uma forma tão eloquente e contundente, ele fica completamente mexido nos seus brios de um grande estudioso da Torá, e que como é que ele pode estar dizendo que Jesus vai ser o Messias se eu estou aqui nas Escrituras e não percebi? Isso deve ser um falso profeta, eu quero ver esse cara falando. E no livro vai trazer vários discursos que eu não tenho como lembrar, de momentos em que Saulo ia ouvir Estevão falando, Gesiel falando, e ele ficava encantado. E tiveram embates muito grandiosos no Sinédrio, que era o tribunal dos judeus, quando levava-se para lá para poder inquirir Gesiel ou Estevão sobre aquilo que ele vinha fazendo, divulgando um novo Messias, que era tido como Cristo. E Saulo saía nos embates completamente atormentado. Ele, zorra, quem é esse cara que fala melhor do que eu, que é como se fosse um ungido, tinha uma unção, porque Gesiel era, com certeza, guiado por benfeitores muito expansivos e pelo próprio Cristo, que devia estar ali na gerência do psiquismo de Gesiel. Abigail, para quem não sabe a história, eu vou dar um spoiler, é uma irmã, vocês que vão ler o livro, de Gesiel. Ele era irmão de Abigail, e Saulo, o prepotente e arrogante judeu, se apaixona por Abigail, uma mulher que não tinha muitas posses. O próprio pai de Gesiel era um judeu que, no início do livro, é uma das partes mais chocantes para mim, dando spoiler para vocês, nas primeiras 20 páginas, vocês já vão cair lágrimas. Eu chorava porque falava de mim. Por que falava de mim? Falava do arrogante e prepotente que eu ainda sou. Reconheço ser arrogante, desde ver falando isso para mim aqui, ó, quando ela leu o trecho aqui, ó, você ficou pensando que eu não diria, amor? Eu digo publicamente, porque é preciso dizer. Ela lendo aqui a parte aqui, ó, isso aqui é você, ó. Isso é você, ó. Aí, ó, o Rabino Saulo de Tarso estava intensamente vinculado aos desequilíbrios do terceiro chakra, que são de dois tipos: a onipotência, em que a pessoa pensa que pode tudo. Ela diz isso para mim. Você pensa que pode tudo. Você quer fazer a palestra, você quer jogar beach-tênis, você quer pegar, abraçar o mundo, você é onipotente. Aí pegou essa parte, já foi dizendo para mim, já metendo a faca, né? Bom, você tem alguém que dá alfinete em você assim na veia. Aí eu fiquei assim me comendo, digo, mas estou estudando autoconhecimento, aceita que dói menos, é sobre você. Ela está aproveitando o momento da leitura para poder já enfiar a faca. Deixa enfiar, você não vai fazer uma palestra sobre isso? Você realmente é onipotente. Aí eu fiquei, eu vou refletir, vou dizer publicamente. Sou onipotente mesmo, às vezes tenho isso da hiperatividade do chakra, que é a hiperatividade que vai para a onipotência e a prepotência, mas ela não se contentou com a onipotência, não. Ela foi para o pior. E também, que pensa que pode tudo. E a prepotência, eu digo, define a prepotência. Para que eu fui pedir para ela definir o que é prepotência? Porque ela continua a leitura e eu não captei muito a onipotência, a prepotência mesmo dirigindo, eu não peguei. Eu digo, repito, prepotência é você. Aí deu exemplo prático, você. Aí diz assim, aqui o que é prepotência, em que ele subjuga o outro pela força. Eu digo, Deise, aí eu comecei a querer me defender, as defesas egóicas, né? Chamados mecanismos de defesa do ego. Quando eu vi que estava assim, literalmente, prepotência, em que ele subjuga o outro pela força, eu digo, Deise,
Eu não subjugo ninguém pela força. Não, você quer, às vezes, eu não quero ir malhar, você quer que eu vá malhar, e fica... Mas eu estou usando o meu poder de persuasão. Eu estou usando aí, é uma coisa mais sutilizada, como meu mestre Peixinho dizia. Hoje eu uso astúcia. Antes eu usava prepotência coercitiva com a espada e, ó, degolava. Saulo a mesma coisa. O prepotente Saulo mandava apedrejar Estevão. Não come reggae, no ditado popular, né? É uma prepotência no nível bem primitivo. Foi isso que Saulo fez. Você que está fazendo essa cara, ele pediu para o apedrejamento de Estevão. Aí ficou completamente mexido, porque ele era apaixonado pelo irmão do cara. E quando o Estevão estava morrendo, Abigail disse, viu que era irmão, e ele disse assim, Abigail, Saulo olhando para Estevão, sendo apedrejado, assim, Estevão disse assim, Abigail, Saulo é bom, ele defenderá o Cristo com a mesma veemência que ele defende, com minhas palavras, viu? Com a mesma veemência que ele defende Moisés. O cara morrendo, Estevão, apedrejado por um onipotente e prepotente Saulo, e é capaz de... Eu chego a me arrepio. É nessas horas que a gente sente as emoções sendo arrebatadas, porque, meu Deus, como é que tem um grau de humildade desse, eu, nessa prepotência e arrogância, em pleno século XXI, o cara lá atrás, 2000 e poucos anos atrás, já era assim. Que nível de evolução esse cara atingiu lá atrás e eu não atingo até hoje? E eu trago o exemplo para falar sobre o pai deles, eu vou já falar. Mas então, quando ele apedreja Estevão e que vê aquilo acontecer diante dos olhos dele, ele fala assim, ele é bom. Ele é bom, o cara que é o algoz do outro, a vítima que está sendo apedrejada, ele é bom, ele vai defender o Cristo do mesmo jeito, quando ele descobrir quem é o Cristo, da mesma forma que ele defende Moisés. Porque Saulo, ele era realmente um polarizado nas defesas da Torá. Ele não queria saber de outra coisa, então ele era fiel à lei. A letra que mata, mas não ao espírito que vivifica, que é o espírito da letra. A gente fica preso aqui às escritas e não traz o espírito do que está escrito. É assim que interpretam os hermeneutas e os exegetas dos evangelhos. Às vezes ficam presos ali literalmente o que está escrito. O que é que deveríamos fazer? Que os evangelhos te dizem. Vou pedir inspiração do Espírito Santo para que intua, para que eles possam entender as passagens do evangelho de uma forma que não seja literal e que seja conjuntural e historicamente qualificada dentro do momento que a gente está vivendo. Saulo defendia literalmente a Torá. Tudo que estava ali era olho por olho, dente por dente, era aquilo ali. Estevão percebeu que tinha algo mais, mesmo sendo estudioso da Torá, descobriu que o Cristo era o Messias enviado e que viria fazer jus ao Velho Testamento, que falou que viria o Cristo e veio, como Jesus disse que viria o Consolador. Mas voltando à prepotência e arrogância e trazendo o meu exemplo, e vou trazer já o exemplo que me toca para trazer isso para vocês, quando vocês lerem o livro, que eu sei que vão ler, porque se não lerem, estão perdendo a encarnação, eu simplesmente era um daqueles centuriões, não necessariamente o centurião que bateu. Eu sinto, toda vez que eu falo isso, eu falo com muita convicção, inclusive falei com o menino Victor Hugo, num seminário na FEB, que ele estava virtual, que ele deve ser um dos personagens desses contatos com Emmanuel, tanto ele como Haroldo Dutra, quanto o próprio Arthur Valadares. Não tenho dúvida que esses meninos estão conectados aí com esses evangelistas aí. E aí eu falei isso, eu me vejo como sendo, o dia 2000 anos, o Sulpício Tarquínios, que não vale nada há 2000 anos, eu sinto que eu sou ele. Sinceramente, eu digo isso sempre. Eu acho, porque eu sei que tem o psiquismo de Bezerra, que não necessariamente Bezerra de Menezes está falando através dela. São espíritos que, no mesmo nível de energia, traz a informação e diz que Bezerra de Menezes, mas não é Bezerra de Menezes. Então não significa que eu sou Sulpício Tarquínio, mas na história de há 2000 anos, quando eu vejo ele fazer o que ele fez com o Simeão, eu digo, meu Deus, sou eu ali, velho. Porque é saber que eu tenho aquilo em mim, eu tenho um Satanás dentro de mim, eu tenho um demônio dentro de mim que eu sou capaz, e digo, de matar alguém. Nunca matei nessa encarnação, mas sabendo o nosso perfil que a gente traz, você recusa isso, mas dando as oportunidades, talvez eu cometa um delito como esse. Aí, Flávio, como assim? Trago o exemplo da trilogia de Ivone Pereira, né, que eu já falei aqui, o Drama de Metanha, Cabral do Mier e o outro livro lá. Ele simplesmente era um cara em 1500, um sacerdote, 1700 volta como um velho que quer perseguir fulano, na outra um obsessor que leva a mulher ao suicídio. Então, como é que aquele sacerdote quietinho, bonitinho, que não matou ninguém, pôde depois levar alguém à morte? Então, vocês, em potencial, também tem isso. Claro, se você cultivar isso, você vai evidenciar na sociedade. O problema não é fazer isso achando que é bonito, é você olhar para isso e dizer assim, eu sou capaz sim de fazer isso. Como no exemplo que eu cito de Sulpício Tarquínio, que fazia aquilo, e quando eu olho para mim hoje, eu assim, olha, Flávio,
destrona esse ego desse lugar de prepotência e arrogância. Daisy tem razão. Talvez não no nível profundo de subjugar o outro pela força, porque isso eu não faço realmente hoje pela força, mas eu posso fazer pela força da palavra, eu posso fazer pela força da sedução, eu posso subjugar o outro por outros níveis mais sutilizados de usar minha prepotência e minha arrogância, mas de uma forma mais velada, mas está ali embutida. É isso que eu queria dizer. Então, quando lá na história o pai de Gamaliel, o pai de Gesiel e de Abigail passa para pegar o pão, se eu não me engano, fazer umas compras, ele passa por dois centuriões. Por isso que é melhor falar do Paulo assim, nessa perspectiva, e me desvincular negócio de história, vou ficar tá sendo ótima a palestra assim. Esqueça aqui o texto de Caibá, você já tem uma palestra que já foi feita aqui em novembro, olha o rapaz lá que eu acho que eu vi, ele fez bonitinho, com slide, com tudo. Fico com o meu aqui, que eu acho que vai tocar mais a vocês, trazer a personalidade de Saulo e Paulo para a nossa realidade. Então, o que é que o pai de Estevão, preste atenção, pai de Estevão, que é o mesmo Gesiel, o nome Estevão foi depois, o nome dele é Gesiel, e Abigail, ele vai passando, um judeu, franzino, 2 centuriões imensos, romanos, parado, ele passa e não fala, porque acha que não deve falar com os centuriões romanos, né? Ele judeu, aí o cara fala, epa, seus judeus, tapa na cara. Como é que se atreve a passar por 2 centuriões e não cumprimentar o soldado romano? Aí ele, tudo bem, me desculpe, recebeu a bufetada na ida, foi, comprou o pão, eu estou aqui fazendo ao sabor da minha interpretação, foi na padaria lá, comprou o que tinha que comprar, não é padaria não. Na volta, ele passa pelos 2 que estão lá na beira da estrada e fala assim, salve, salve, centurião, salve, salve. Tapa na cara, ele não entendeu nada. Como é que se atreve a falar com o centurião? Ou seja, na ida, ele não falou, tomou bufete. Na volta, com medo, gato escaldado tem medo, vou falar com esses homens. Tudo bom, Sal? Como é que se atreve a olhar para mim e falar comigo? Tapa de novo. Arrebenta o velho na porrada. Que ignorância. Aí eu olho para trás, eu vou julgar? Era eu. Em tese, eu fazia aquilo. E vocês não sabem o que vocês fizeram. Obviamente, nem quero saber, senão vejo o que vocês fazem hoje. Já basta ficar com o que vocês fazem hoje. Mas quando você vai tendo essa noção da nossa visão, que é uma visão reencarnacionista, que ninguém é vítima, que ninguém é algoz, que todo mundo viveu antes, vive agora e vai viver depois. Então a gente sai do julgamento. Sai do julgamento. Porque você pode olhar, que cara covarde, como é que faz isso? Ele pode estar num grau de primitivismo hoje do que você foi ontem. E ele também tem um potencial divino que vocês podem estar hoje e está em latência nele. E era o que Saulo tinha. Saulo tinha dentro dele o Paulo. E Jesus, quando olhava, não julgava pela prepotência e arrogância, que eu não completei, e aí o chakra também fala da prepotência, em que ele subjuga o outro pela força. Nesses casos, há um excesso de energia do chakra. No polo oposto, quando falta energia, o que se vê é a impotência. Saulo viveu isso. A hiperativação do chakra, com prepotência e onipotência, e foi para o outro polo, que foi para a impotência. Diante daquilo que ele via Estevão fazer, e ele não conseguia. E cada vez mais Abigail morrendo, e ele não pôde casar, e ele viveu aquilo, meu Deus, a mulher que eu amei, não vou ficar mais com ninguém, se renunciou à relação, à relação conjugal, se entregou àquilo, ficou impotente. E aí depois, quando há a conversão, na estrada de Damasco, ele vai para a harmonia do chakra, que é o poder pessoal, olha que lindo isso, o poder pessoal forte, no sentido de renunciar às estruturas egóicas que faziam ele ter inveja, brigar, querer matar, apedrejar os outros, perseguir cristãos, de um modo geral, e vai para o espaço do poder pessoal, que é aquilo que vai acontecer. Saulo, todo-poderoso rabino, conforme acreditava por estar acostumado a mandar e ser obedecido, e ter a sua palavra como uma lei, ao se defrontar com a sabedoria de Estevão, sentiu-se profundamente impotente e, reativamente, inicia todo um processo de exacerbação da onipotência e da prepotência. Então, quando ele vai, alguém chama, quando ele vai para a impotência de ver Estevão muito mais culto, muito mais erudito do que ele, na defesa da Torá, e trazendo a interpretação da Torá, e mostrando que o Cristo era o Cristo, ele, meu Deus, que esse cara, ele aumenta a onipotência e aumenta a prepotência dele, e cai para dentro de tudo que é cristão, e vai querendo perseguir na casa do caminho,
destruir tudo que ele via pela frente em termos desse cristianismo, qualquer núcleo de falas que falasse desse Cristo, ele não queria saber. E ele continua. Normalmente, quando a pessoa se sente impotente, tende a migrar para o polo oposto, exacerbando a hiperatividade do chákara, aprofundando-se na onipotência e na prepotência, que em verdade, e aqui eu termino essa leitura, consistem no movimento que a pessoa faz para disfarçar a impotência que sente. Quando vocês virem, portanto, pessoas extremamente arrogantes, pessoas extremamente violentas, pode ter certeza que ali tem uma impotência diante da realidade da vida. É uma pessoa que está dodói, porque a gente vai falar, os agressores são doentes. Quem agride só pode estar doente. Saulo estava doente quando ele agrediu Estevão. Estevão estava saudável. Não é o Estevão que fica com aquela humildade que vai desmorrer, porque não, ele tinha um propósito, ele era um mártir. Ele já sabia qual era o caminho dele. Ele disse, olha, a vida não vai morrer no corpo. Como Sócrates, eu vou tomar cicuta. Os discípulos de Sócrates falaram, não tome não. Não, eu não tenho problema com a vida não cessa, eu vou morrer, esse corpo eu continuo vivendo. Na eternidade ou na erraticidade, na linguagem espírita, não termina. Então o cara tem uma convicção tão grande de que não morre, que ele entrega a vida dele em holocausto, no Coliseu de Roma, sendo devorado pelos leões, ou sendo apedrejado e não reage. É claro que ele se defendeu como ele pôde no Sinédrio, mas viu que aquela treta em volta e a obsessão que devia existir naquela época para poder fazer com que aquilo acontecesse era tão grande, eu resilientemente eu me entrego. E aí ele se entrega ao martírio e vive a humildade da essência do que é a humildade real. Não é a submissão, porque vocês podem olhar e achar que ele foi submisso. Não, ele tinha humildade de coração tão grande, humildade de espírito, que ele se entregava àquilo, sabia que ali era meramente a morte do personagem, mas que ficaria para a história como ficou e até hoje é lembrado. E aí ele vai falar, Alírio, quanto mais impotente ela se sente, a pessoa, mais onipotência e prepotência ela tenderá a buscar, caso tenha o poder temporal nas mãos. Foi o caso de Saulo de Tarso. Por ser doutor da lei, quanto mais impotente se sentia, mais prepotente se tornava. Faltam quantos minutos? Faltam 5, beleza. Quanto mais importante se sentia, mais prepotente se tornava. E aí ele vai viver como um perseguidor dos cristãos, e aí vem a conversão, que é justamente a passagem memorável que todos nós, quando citamos, lembramos disso aqui. Então, no Atos dos Apóstolos vai dizer assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas, pediu autorização no Sinédrio para perseguir os cristãos, para as sinagogas de Damasco. Então, ele saiu de Jerusalém para ir para as sinagogas de Damasco, correr atrás dos cristãos, e principalmente de Ananias, que Ananias era o cara que depois fez o que fez com ele. E aí o que acontece? A fim de que, caso achasse alguns que fossem daquela seita, tanto homens quanto mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Caminhando ele, ao aproximar-se de Damasco, aí vem, subitamente, resplandeceu em redor dele uma luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz dizer-lhe, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Respondeu ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade e lá dir-te-ão do que te é necessário fazer. Então ele fica cego, e aí o Paulo Estevam vai trazer muito mais uma linguagem poética. Os que estavam com ele não entendeu nada, porque ele olhava para o vazio e via a luz, só que ele só via, os que estavam com ele não conseguiam ver. Ele tem esse contato direto com Cristo, e esse contato arrebata o coração dele, ele fica cego por 3 dias, manda entrar em Damasco, que lá seria dado o que precisaria ser feito. Respondeu ele, os homens que viajavam com ele pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas sem ver ninguém. Levantou-se Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada via. E, guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo, chamado quem? Ananias, que era quem ele queria perseguir para matar. Havia um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor para Ananias, em visão, Ananias, respondeu ele, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor ordenou-lhe, levanta-te e vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas a um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando e tem visto um homem por nome Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recuperar a vista. Mas Ananias respondeu, Senhor, eu tenho ouvido a muitos acerca deste homem,
quantos males ele fez aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse-lhe: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário padecer pelo meu nome. Partiu Ananias e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para recuperares a vista, e fiques cheios do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos umas e outras escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, e depois de tomar alimento, ficou fortalecido. E finalmente, demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava que Jesus era o Filho de Deus. Pasmavam todos os que o escutavam e diziam: não é este o que perseguiu em Jerusalém aos que invocavam esse nome, que tinham vindo para cá para os levar presos aos principais sacerdotes? Porém, Saulo muito mais se fortalecia e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Isso está em Atos dos Apóstolos 9, 1, 22. E aí toda a história se dá. Ele, a partir daí, sai divulgando o cristianismo, usando o trabalho das próprias mãos, como tecelão que era, para fazer as próprias roupas e gerar os recursos que ele precisava, invade todo o Oriente e Ocidente conhecido, levando a Boa Nova. Fez 3 grandes viagens, dizem alguns autores que 4, fazendo tudo o que ele se propunha, que era divulgar o cristianismo redivivo aos gentios, em primeiro lugar, que eram tidos como os pagãos, e também pregava nas sinagogas sobre o Novo Testamento que surgia. Nisso ele passou por todos os perrengues, daquilo que ele fazia com os outros, ele tomou cusparada na cara, foi preso, e o final da história dele, todos já sabem. Ele vai ser capturado, ele vai para Roma para pedir que o julgamento dele seja feito como cidadão romano pelos Césares. 2 anos em Roma, ele vai lá, nesse período, todo esse périplo, ele faz cartas, e as 13 cartas são tidas como 14, a algumas comunidades, como Corintos, como Tesalonicense, eu não sei pronunciar, enfim. Ele faz cartas para os Gálatas, cartas para algumas comunidades, faz para alguns, especificamente para Timóteo, e também no final a carta aos Hebreus, que é um pouco controvertida, que ele escreve também, que são consideradas 14 cartas, segundo Joana de Ângeles, num prefácio de uma das obras dos comentários aos escritos de Emmanuel, da FEB. Então, esse ser que fez cartas preparando células do cristianismo em cada um daqueles locais em que ele voltaria ou que precisaria ter núcleos de fortalecimento para o cristianismo, que seria a Rede Vivo, ele vai ser decapitado por um soldado, um centurião, mais uma vez, um desses que eram meus comandados, que isso eu sei, eu fui centurião romano, não necessariamente aquele, mas um dos comandados dos Césares, um dos comandados do chefe da guarda pretoriana ou do centurião, vai lá e com a espada decapita ele, e aí não pega de jeito, e aí ele, salvo engano, fala assim: faça cumprir o que lhe foi mandado. E aí se entrega em holocausto e é decapitado. E esse ser, que é um espírito de Skol, que aqui no livro vai mostrar, é recebido por Ananias no plano espiritual, depois vai encontrar-se com Estevão, com Abigail. Isso aí já não está nas escritas dos historiadores que falam sobre o Evangelho, aí vocês só vão encontrar isso aqui, e aí mostra como é o encontro dele no plano espiritual, desse ser incomparável, que no julgamento superficial, perfunctório, poderia ser considerado por todos nós como um cara que é atrasado evolutivamente, que é um cara execrável evolutivamente, e, no entanto, era, quando fez o que fez, por uma verdade absoluta e dogmática que ele defendia, mas, ao mesmo tempo, já vou finalizando, ele torna-se o Paulo, porque em potencial tinha dentro dele um Cristo, que, ao contactar-se com a verdade que habitava dentro dele, através do martírio que viveu, do encontro direto com Cristo, porque os apóstolos tiveram encontro com Cristo em vida, ele era um apóstolo que não teve encontro com Cristo em vida, ou seja, pós-morte, e ele fez o caminho que deveria ser feito quando Emmanuel vai falar na Caminho da Luz, e aí eu finalizo dizendo, para vocês saberem qual era a missão de Paulo. A missão era essa. A missão dele era a missão de Paulo. No trabalho de redação dos evangelhos, que constitui, sem dúvida, o portentoso alicerce do cristianismo, verificavam-se nessa época algumas dificuldades para que se lhes desse o precioso caráter universalista.
Saulo tinha essa função, tornar o evangelho universal. E qual foi a função? Todos os apóstolos do mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos, mas se esses pescadores valorosos eram elevados espíritos em missão, precisamos considerar que eles estavam muito longe da situação de espiritualidade do mestre, sofrendo as influências do meio a que foram conduzidos. Então, logo se verificou o regresso do Cordeiro, Jesus desencarna, às regiões de luz, a comunidade cristã, de modo geral, começou a sofrer a influência do judaísmo. Olha o que estava acontecendo, o judaísmo influenciando aquela comunidade nascente, e quase todos os núcleos organizados da doutrina pretenderam guardar feição aristocrática. Começou a voltar para o paganismo, colocar dentro rituais, um monte de coisas da aristocracia. Em face das novas igrejas, vamos lá? Aqui, em face das novas igrejas, e então que Jesus resolve chamar, aqui, termino, o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério. Essa deliberação foi um acontecimento dos mais significativos da história do cristianismo. As ações e as epístolas de Paulo tornaram-se poderoso elemento de universalização, aqui nessa, eu estou me adaptando a essa coisa da tecnologia, de trazer os textos para esses contextos, né? Que vai ser um pouco de adaptação que eu vou ter que passar, de universalização da nova doutrina, de cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com seu enorme prestígio, fala do mestre, inflamando os corações. A princípio, estabelece-se entre ele e os demais apóstolos uma penosa situação de incompreensibilidade, mas sua influência providencial teve por fim evitar uma aristocracia injustificável dentro da comunidade cristã nos seus tempos inesquecíveis de simplicidade e pureza. Era essa a função de Saulo. Era o Paulo que habitava o Saulo, que tinha a maior função, universalizar o cristianismo e levar como hoje conhecemos. Sem ele, nós talvez hoje não estivéssemos falando do Cristo como falamos. Foi através dele, do seu sacrifício, de colocar sua prepotência e arrogância daquele Saulo com o nível do equilíbrio do chakra do poder pessoal forte e trabalhando a resiliência e a humildade na dedicação do evangelho, que hoje podemos gozar desse espaço que é a doutrina espírita como a terceira revelação que o Cristo nos enviou e dizia que enviaria, porque ele foi um dos apóstolos dos gentios que fez com que a humanidade pudesse ter contato com aqueles escritos que talvez, se não fosse ele, ficaria restrito a uma comunidade, voltaria à aristocracia que Emmanuel falou, e a gente tivesse perdido o cristianismo nascente, como deveria ser hoje o cristianismo redivivo, no que diz respeito à simplicidade de viver aquilo que o Cristo pregou e que os seus apóstolos demonstrou com muita maestria, e é o que nós hoje tentamos fazer, levando essa humildade de coração que nós não temos, mas que devemos investir para que um dia possamos revelar o Cristo que habita em cada um de nós. E assim eu agradeço a atenção de vocês, peço licença a Jade por ter me estendido no tempo, esperando que vocês vão em casa e comecem hoje a ler o livro Paulo Estevam, que aí eu me darei por satisfeito dessa vinda para mim atormentada, entre aspas, até aqui, e que valerá a pena o retorno se um de vocês me disser, como ele lá, meu Dieguinho, disse, que mudou a vida dele quando a mãe disse, lê o livro Paulo Estevam, que teve um palestrante na Casa do Caminho que recomendou, e ele leu e mudou a vida dele. Muito obrigado a todos e muita paz.